E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou começando mais outro episódio do podcast Hora da Fofoca Biológica. E hoje eu trago uma convidada incrível, a Letícia, que é bióloga e também doutora em ciências. Muito prazer estar aqui com você, Grace, com o seu público, e a gente tem bastante coisa para conversar. Sim. Como é que começou a sua trajetória? Como é que começou a sua paixão pela biologia? Olha, eu entrei na biologia, né, e me dei bem logo de cara com as pessoas que estavam na minha turma. Eu fiz biologia, eu fiz bacharelado e licenciatura. Eu sempre tive vontade de ser professora desde pequena, brincava de ser professora. Então, meio que eu entrei na biologia pela licenciatura, por esse apelo de sala de aula, porque eu sou filha de professores, né? Meu pai é professor de história, minha mãe é professora de português. Então, eu sempre tive essa satisfação em vê-los, né, com os alunos. E aí, na biologia, a biologia foi muito generosa comigo, né? Então, eu me dei bem com a turma, os professores, para mim, eram super agradáveis. Eu fiz estágio no setor de répteis, fui muito bem acolhida pela minha professora de estágio, a professora Vera Brites, que tenho contato com ela até hoje. Então, assim, eu me senti acolhida pela biologia. E aí, isso me fez encontrar caminhos que eu me desse bem, assim, sabe? Então, foi bem tranquilo o meu início na biologia. Para mim estava muito claro que eu tinha que continuar estudando para poder dar aula, né? Então eu já fui logo para pós-graduação, em que eu já sabia que esse era o caminho para eu continuar em sala de aula no ensino superior. Interessante. Como é que surgiu a sua paixão por serpentes, cobras, herpetologia? Foi justamente no setor de répteis, que tinha lá dentro do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, que eu fiz a minha graduação. E aí era um setor muito rico, sabe? O setor de répteis era um setor que mantinha os animais ali em cativeiro, onde os estudos eram feitos, tinha muita observação comportamental ali. Então era um setor muito bem organizado, muito aberto para os alunos que quisessem desenvolver trabalhos e projetos ali. E a professora foi uma professora de vertebrados. Então, ela acompanhou a gente na graduação, e quando eu cheguei no momento do estágio, eu falei, eu vou fazer o estágio lá. Desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso lá, cheguei até a publicar o meu trabalho, que era com comportamento alimentar de cascavel. Então, para mim, foi mais uma vez uma questão dessa generosidade, desse acolhimento que eu tive dentro da biologia, dentro desse setor de répteis. E aí, logo, eu sei que uma coisa também fez muita diferença. Eu logo participei de um congresso. E aquilo foi assim, ó. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Isso é muito incrível. Então, eu fui para a área de serpentes, justamente porque eu tive a oportunidade de estagiar num setor que mantinha os animais ali e pesquisas eram feitas ali nessa área também. Você trabalha atualmente no Butantan, né? Isso. Eu estou ali na Escola Superior do Instituto Butantan. Eu sou analista sênior de cursos, programas e eventos. E a minha função lá é desenvolver cursos, desenvolver programas educativos, desenvolver eventos que sejam voltados para pessoas que estão em formação, não só na biologia, mas em diversas áreas também, mas áreas da saúde, mas principalmente o público é da biologia. Então, eu estou desenvolvendo alguns cursos EAD, né, para atingir o maior público possível, com informações de qualidade, porque são cursos que a gente desenvolve junto com os pesquisadores do Instituto Butantan, né? Então, a gente está promovendo cursos de escorpiões, eu já fiz um curso de aranha marrom, de acidentes com aranha marrom, vou desenvolver agora um sobre serpentes de importância médica também. Então, ali é um lugar em que a gente consegue promover cursos em diversas modalidades, ao vivo, né, que são síncronos, os assíncronos, modalidade à distância, cursos presenciais também, mas a ideia é que o conhecimento gerado ali no Instituto Butantan possa chegar no maior número de pessoas possíveis, para o pessoal saber o que se faz lá dentro do Butantan, porque se faz muita coisa no Butantan. Claro que o Butantan hoje é conhecido mundialmente, inclusive, por conta das vacinas, por conta dos trabalhos com serpentes, com ofidismo, mas tem gente ali dentro do Butantan que trabalha com leptospirose, que trabalha com doenças neurodegenerativas, que trabalha com carrapatos. Então, eu tenho muito prazer de estar lá para poder disseminar, para poder difundir as pesquisas que são feitas, que são desenvolvidas lá dentro. E tendo curso online se torna mais acessível, porque o Brasil todo pode ter acesso, aprender. Exatamente, essa é a questão, Grace, porque o ensino à distância ele vem justamente para suprir
essa demanda que existe em território nacional, né? Então, assim, a gente tem um país imenso que tem interessados por diversos temas que o Butantan desenvolve, mas que é raro de acontecer que a pessoa possa se deslocar, né, de longas distâncias para poder estar ali presencialmente, para fazer um curso que dura uma semana, por exemplo, né, manhã e tarde. Então, os cursos à distância, né, a educação à distância, ela acaba sendo uma ferramenta para suprir essa necessidade. Você estudou fora, né? Na Espanha. Isso, eu fui. Daí, quando eu terminei meu doutorado, né, que eu fiz meu aprimoramento profissional no Butantan. Então, eu me formei em 2005. Aí, em 2006, eu fui fazer esse programa de aprimoramento no Butantan, que inclusive é uma dica que eu deixo para todo mundo, que hoje virou uma especialização, mas na época era um programa de aprimoramento profissional. Durava 2 anos, e aí eu fui fazer doutorado. Eu fui fazer doutorado direto em 2008, e aí quando eu terminei meu doutorado em 2013, eu já dava aula em escola, sempre dei aula, né, em cursinho, escola, mas eu estava me doutorando, eu estava me qualificando porque eu queria o ensino superior, eu queria dar aula para biologia. Eu queria dar aula para biologia porque eu via que tinha muita gente na biologia que tinha vontade de fazer várias coisas, né, e a biologia é um leque imenso, né, Grace? Você sabe, tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer, e se a gente não for direcionado, né, fica mais difícil. E aí, em 2014, eu assumi um cargo na Universidade de Guarulhos, que é uma universidade bastante tradicional no município de Guarulhos. E aí, eu lá fiquei de 2014 até 2022. Em 2016, enquanto eu estava lá, surgiu uma oportunidade de uma bolsa jovem pesquisador pelo Banco Santander. É outra dica que eu dou. Fiquem atentos às oportunidades de bolsas dessas instituições, né? Então, o Santander promove, né, oferece bolsas para jovens pesquisadores, né? E aí eu fiz contato. Porque no meu doutorado, eu já tinha vontade de fazer um doutorado sanduíche em 2012, também na Espanha, com alguns pesquisadores lá que estavam dentro da área que eu estava estudando ali, de custo reprodutivo de serpentes, mas eu tomei pau, não consegui ir, porque era uma burocracia, porque tinha um monte de etapas para fazer, eu não falava espanhol direito ainda. Mas eu falei, então tá, então vamos terminar esse doutorado, né, vamos seguir em frente. E aí, em 2016, tive essa oportunidade e eu fui. E aí, eu fiquei alguns meses lá na Universidade de Granada, com um pesquisador muito incrível, que é o Pleguezuelos, junto com a Mônica Feriti, que ambos estudam serpentes, ecologia de serpentes, biologia reprodutiva de serpentes também. E aí, eu tive a oportunidade de ir para Ibiza, que foi para estudar uma serpente invasora lá, que eu acho muito incrível, que para mim isso é uma super fofoca biológica, sabe? Então, o que eu pesquisei é aquela história, né? A primeira pesquisa, né? A gente nunca esquece. Né? Então, para mim, foi quando eu tive a autonomia de pensar num projeto, né? Que foi meu doutorado, e falar assim, ó, eu vou usar essa metodologia, eu vou coletar esse tipo de dado durante tanto tempo. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz no meu doutorado, não sei se o pessoal tá vendo? Tá vendo, né? Tá vendo sim, tá aparecendo. Tá. Que foi justamente, uma coisa muito simples, mas que me deu uma grande satisfação, que foi ali, no Butantan, a gente tem a recepção de animais, né? Mas geralmente eles entregam serpentes. Então, as pessoas que acessam o Butantan e que acham cobras nas suas residências, né, ou, né, nos seus trajetos, eles enviam essas serpentes. Eles vêm até o Butantan para entregar essas serpentes. Então, assim, é uma fonte de dados inesgotáveis. E eu queria saber se chegava mais macho ou mais fêmea de cascavel, porque o meu intuito no doutorado era responder quais eram os custos reprodutivos da cascavel, da nossa belezinha cascavel. E aí eu tinha uma coisa muito simples para fazer. Era cada cascavel que chegasse, eu tinha que verificar se era macho ou se era fêmea. Eu fiz isso durante 2 anos, né? Junto com os funcionários ali da recepção de animais do Instituto Butantan. Que isso é muito importante a gente falar, que sem uma equipe, sem os funcionários, sem os técnicos, sem os colaboradores, a gente não consegue fazer nada na pesquisa. Então, eu fiz isso, né? Eu levantei os dados. Quantos machos e quantas fêmeas de cascavéis chegaram ao longo de 2 anos? E isso eu relacionei com a reprodução. Então, eu levantei o padrão de atividade desses animais, dessas cascavéis, durante 2 anos, e relacionei com os aspectos reprodutivos. Então, para mim, foi muito incrível quando eu cheguei a esse gráfico que mostra justamente que em abril a gente tem um pico significativamente maior de machos
que casa justamente com o período de acasalamento, que casa justamente com o período de busca prolongada por essas fêmeas, né? Que casa justamente com o período de cópula. Então, foi uma resposta que eu tive, né, através de um levantamento de dados, então por isso que é muito especial para mim. Não é nenhuma coisa tipo, uau, assim, mas que para mim foi muito especial. Que foi o que eu fiz, né, de fato, que eu levantei, assim. Depois do doutorado tiveram várias outras coisas que eu levantei, que eu examinei, mas essa eu lembro que me deu um estalo, assim. Eu falei, gente, que incrível, quantos dados que a gente tem disponíveis aqui e que a gente pode relacionar com várias outras coisas, sabe? É um trabalho incrível, 2 anos, né, de pesquisa. Isso, só para ter esses dados. Aí depois mais 3 anos, eu fiquei 5 anos no doutorado, né, para chegar nessa resposta. Todas as serpentes botam ovos? Não, não. A gente tem serpentes que os filhotinhos já nascem prontinhos e a gente tem serpentes que botam ovo, né? Então a gente tem esses 2 modos reprodutivos que a gente fala, né? Então as serpentes podem se reproduzir por viviparidade ou por oviparidade. Então, eu trouxe esses outros dados aqui porque eu acho que se enquadra muito na fofoca biológica, né? Então, primeiro é esse trabalho aqui, que é uma cópula incomum para essas serpentes, as Dipsas alternans, né? Que são umas serpentes colubrídeas, que não são peçonhentas, e que eu lembro que na época que a gente estava publicando essa nota, na realidade é uma nota, a gente queria colocar o título do artigo como Homenagem à Troá. Mas daí a revista foi super conservadora e falou, não vai colocar homenagem, não, e tal. Mas realmente era um relato de uma fêmea copulando com 2 machos ao mesmo tempo. Né? Então, é essa figura aqui que a gente está vendo aqui, né? Então, é bem interessante, porque, assim, é um sistema de acasalamento que permite várias cópulas durante o período reprodutivo, né? E também mostra pra gente que existe uma sinalização que essa fêmea está receptiva ao seu ponto de vista reprodutivo e que funciona muito, que atraiu 2 machos ao mesmo tempo e ela deixou, né? Só que a gente pode ver até que foi um pouco violento para ela, né? Tem sangue ali, mas enfim, isso para mim é um super bafão. Nesse sentido também, a gente tem vários artigos dentro da biologia reprodutiva de serpentes que fala que aborda a noiva cadáver, né? Então a gente tem noiva cadáver aqui para essa espécie de Helicopes, que é uma serpente bastante associada a corpos de água, né? Que está bem associada a lagos e etc. E que teve uma cópula, a cobra ela tinha sido morta, né? Era aí uma situação com os pescadores, eles cortaram a cabeça da fêmea e o macho foi lá e copulou com ela, né? Ela estava morta. Outro caso aqui das ameivas também, era uma ameiva que estava morta, isso foi registrado por um colega meu lá na Federal de Juiz de Fora, e ele estava observando lá uma ameiva, que esse lagartinho verde aqui, e ele falou, nossa, a ameiva tá paradinha, aí nisso vem um macho, e tenta copular com ela. E aí, o macho vai lá, copula, sai fora, a fêmea continua parada, e estava de longe, né, para não atrapalhar o que ele estava observando ali. E aí, simplesmente, ele, depois de um tempão, ele falou, o bicho tá morto. Então, é mais uma noiva cadáver. Do mesmo jeito, esse TU aqui também, que foi registrado por um grande ecólogo, né, o Ivan Sazima, que também mostrou que era um TU que estava cortejando, copulando com uma... Na realidade, ele só cortejou, né? Mas por 2 dias num parque urbano. Então, isso significa que a sinalização do estro, a sinalização de que essas fêmeas estão reprodutivas, ela funciona até um tempo depois que elas morrem, né? Sinalizando, então, que é uma sinalização muito evidente, é uma comunicação química muito eficiente. Isso eu acho muito legal, isso eu acho muito interessante. Por quê? Porque sinaliza, do ponto de vista evolutivo, que, assim, é um período importante para ela. Então, ela tem que sinalizar que ela está apta a se reproduzir e essa sinalização vai atrair os machos. Né? Então é importante que ela aproveite essa estação reprodutiva com o maior número de cópulas possíveis. Eu acho isso mó bafão. Que sinalização é essa? Como é que funciona? Essa sinalização é a sinalização dos feromônios, né? A sinalização dos feromônios, que tá aqui que eu deixei aqui pontuado aqui também, que é simplesmente o fato da gente ter um feromônio que é liberado entre as escamas das fêmeas,
e que sinaliza que a fêmea está apta a se reproduzir. É um feromônio de contato, isso é muito legal, é um feromônio de contato, não é um feromônio que sai pelo ar. É um feromônio de contato, porque a natureza dele é lipídica, porque tem a ver com o vitelo que está lá nos folículos ovarianos das fêmeas. Então, ela entra no período reprodutivo já com os folículos grandes, cheios de vitelo dentro, que é para justamente serem fecundados, né? Então, ela atrai os machos a partir dessa sinalização química que tem essa natureza lipídica. Então, por onde ela passa, ela vai impregnar, ela vai deixar no substrato em que ela passa essa substância, esse feromônio, que tem uma natureza, um alto peso molecular, então é por isso que a gente fala que é um feromônio de contato, né? E aí, o que ela faz para aumentar a chance dela ser percebida pelo macho? Ela hiperventila. Então, ela começa a fazer hiperventilação, que alarga, né, o espaço entre as escamas, e esse feromônio pode sair com mais eficiência. Esse feromônio, ele tem um controle de estrógeno, obviamente, porque é como se ela estivesse ovulando, né? Os folículos ali estão prontos, aptos para serem fecundados, né? E tem a ver com a mobilização dos substratos também. É legal, Grace, a gente falar que não existe reprodução se a fêmea não tiver com estoque de gordura, se ela não tiver comido direitinho. E aí, essa gordura vai para os folículos ovarianos, né? Como eu trouxe aqui, só para ilustrar, vai para esses folículos ovarianos, deixa eu ver onde que eu deixei aqui, para sinalizar justamente que a fêmea está apta para se reproduzir, né? Então, isso daqui é uma sinalização do estro bem eficiente, bem interessante. Então, mesmo depois de morto, ocorre a fecundação. Porque esse processo está acontecendo. Interessante, é uma grande fofoca, né? É uma grande fofoca. E quais são as diferenças no meio de reprodução? Então, você tinha me perguntado, né, sobre toda cobra bota ovo, né? Isso é legal a gente falar também. Não. Então, a gente tem, né, diversas espécies de serpentes, em que elas podem ter, algumas serpentes são ovíparas, outras são vivíparas, né? Ovípara bota ovo e vivípara, o filhotinho já nasce prontinho. E no caso das peçonhentas, já nasce com o aparato venenífero ali prontinho também. Então, algumas espécies podem, né? E tem uma espécie que já foi observado os dois modos, na mesma espécie, já foi observado os dois modos. Então, a gente tem vários fatores que estão associados a esse modo reprodutivo, né? Então, tem gente que estuda, né? Tem pesquisadores que estudam o padrão de evolução da viviparidade, né? Então, considerando que o ovo, né, é primordial, né? E como que a gente passou para a viviparidade? Então, tem gente que só se dedica a estudar esse processo evolutivo, mas são vários fatores associados a esses modos reprodutivos. Reserva de gordura, maturidade, época reprodutiva, temperatura e etc. Então, ou a serpente é vivípara ou a serpente é ovípara. Tem esse caso aí que é uma exceção, mas que a gente está estudando ainda direitinho, né, para saber como é que isso funciona, né? Então, a gente tem aqui, né, um ovo saindo pela cloaca, né? O ovo nasce com a casca não muito dura, não é que nem o ovo da galinha, é uma membrana, né? Uma casca um pouco mais molinha. Não é um formato também ali oval, né? É um pouco mais alongado, parece um OB, sabe? Mais alongado. Enquanto as vivíparas, as serpentes vão nascer prontinhas dentro de uma membrana placentária. Essa placenta, dentre os répteis, ela pode ser mais ou menos complexa, mais ou menos desenvolvida, mas para as serpentes vivíparas, todas elas têm essa placentação e é bem interessante. Outra coisa que vale a pena falar é que, em relação à reprodução de venenosas e não venenosas, a gente não tem essa distinção, não por esse parâmetro, né? Então, a gente vai ter serpentes peçonhentas, que são vivíparas ou ovíparas, e a gente vai ter as serpentes que são peçonhentas, que também têm os dois modos reprodutivos, que podem ser ou vivíparas ou ovíparas, né? Se a gente pensar nas peçonhentas, né? Nas jararacas, cascavéis, surucucus, elas são vivíparas. Mas a gente tem a coral verdadeira, que também é peçonhenta, mas que é ovípara, que bota ovo, né? Isso é bem interessante. Uma coisa legal da gente falar também, Grace, dentro desse assunto, é que a gente não fala mais ovo vivípara, justamente porque a ciência foi avançando e foi mostrando pra gente que não existe essa relação de o ovo fica dentro do corpo da fêmea, só se desenvolveram. Não, existe uma troca,
né, placentária. Existe uma Uhum. troca com a mãe, né, com a fêmea ali em relação à nutrição, em relação ao suporte que se dá de nutrientes, oxigênio e etc. ali para aquele filhote. Então, o que a gente percebeu ao longo do tempo, assim, com o acúmulo de conhecimento nessa área, é que existia uma retenção uterina prolongada, né? Então, os ovos ficam retidos ali no oviduto por muito mais tempo do que a gente imaginava, e aquele embrião ia se desenvolvendo quase que completamente, né? Mas nunca deixava de receber os recursos da fêmea, né? Então, a gente tem a placenta, a gente tem essa retenção uterina, e é por isso que a gente coloca esses dois modos, viviparidade ou oviparidade, né? Então, viviparidade, o embrião se desenvolve completamente dentro do útero da mãe, que vai suprir ali com nutrição, né, oxigênio, etc, né? Assim como existem outros mamíferos também. E o ovíparo, as fêmeas vão botar os ovos e os embriões vão se desenvolver fora do corpo da mãe, tá certo? Como é que acontece o acasalamento? O acasalamento... e só para mostrar aqui essa foto maravilhosa, olha a placentação aqui, olha né, a irrigação sanguínea, né? Então, isso é a nossa jararaca, né? Então, a gente tem uma estrutura placentária aí que pode ser mais ou menos complexa, né? Que vai fornecer o que o filhotinho precisa. Eu adoro essa imagem, né? Então, o acasalamento vai acontecer de modo geral, é sempre sazonal, né? O que a gente conhece, que está bem estabelecido na literatura, é que o acasalamento ele é marcadamente sazonal, então ele acontece numa época do ano. Os ciclos reprodutivos geralmente acontecem a cada 2 anos, porque custa muito para as fêmeas se reproduzirem, porque lembra que tem que ter gordura, tem que sinalizar o estro, tem que achar o macho, né? Vai copular várias vezes. E aí, então, a gente vai ter uma série de comportamentos, né? Que o macho vai fazer uma investigação no corpo da fêmea para averiguar que aquela fêmea está de fato apta a se reproduzir. E aí, então, ele vai, né, tem o que a gente fala, né, que é o King-Robin Behavior, que ele fica dando, né, tipo né, ele fica sondando ali o corpo da fêmea por cima, fica dando uns toquezinhos assim, bate muita língua, o macho começa a bater muita língua, por quê? Olfação, né? Pensa no feromônio que tá ali naquele substrato, e ele tá sentindo aquilo, né? E aí, então, as fêmeas já estão hiperventilando. Às vezes, as fêmeas levantam a cloaca, levantam a cauda e expõem a cloaca como sinal inequívoco, tipo, tô pra jogo, pode vir que tem. Então, o acasalamento, ele acontece com o encontro de machos e fêmeas, isso falando na natureza, né? Mas a gente tem muitos estudos em cativeiro também, né? Que mostraram isso, né? E aí a fêmea vai sinalizar que ela tá ali para jogo, vai expor a cloaca e o macho então vai entrar com seu M-pênis ali dentro da vagina. Lembrando que eles têm tudo duplo, né? Então a fêmea tem 2 vaginas, 2 úteros, 2 ovários e o macho tem 2 M-pênis, que é dividido em 2 partes. Tem uma foto mais para frente que eu vou mostrar para vocês a respeito disso também, que é bem legal. Existem danças, disputas? Existe. Existem, para algumas espécies, Grace, existe os rituais de combate, né? Os que a gente chama de comportamento agonístico. Então, é muito legal. Comportamento reprodutivo de serpentes, gente, é uma infinidade de informações que eu acho muito incrível, né? Então, aqui, nessa imagem aqui, são 2 machos combatendo dentro de um recinto no Museu Biológico. Que é um museu de serpentes que ficam ali expostas no Instituto Butantan. Então, mesmo sob condições cativas, esse comportamento permanece. E na natureza, vários registros foram feitos, como esse daqui, que foi publicado recentemente, o ano passado, né, pela Selma, que foi minha orientadora, minha supervisora, que é uma grande pesquisadora, que ela é referência em reprodução de serpentes aqui no Brasil e referência internacional também. Eles publicaram, então, mais esse relato na natureza, então isso é muito legal, né? Então foi registrado, então a gente tem várias fotos, e isso significa o quê? Significa que 2 machos estão disputando o acesso a uma fêmea reprodutiva que está ali perto, que está ali na redondeza, né? Vai ganhar?
o acesso a essa fêmea quem ganhar a luta, quem ganhar esse ritual de combate. Então, o ritual de combate é como se fosse uma dança, né? Uma coisa meio performática ali, mas pode haver injúrias, né? Os machos podem sair machucados ali, né? Enfim, porque eles dão, né, umas porradinhas assim uns nos outros, se entrelaçam, vão pro chão, depois sobem mais um pouco. Então, é um repertório bem interessante, né? A gente falar que é uma dança, mas na realidade é uma disputa. E sempre tem uma fêmea ali próxima, uma fêmea reprodutiva que está sendo disputada. Ganha o melhor e vai ganhar o acesso à fêmea. Existe diferença entre as espécies, o ritual e o cortejo? Existem alguns comportamentos que são diferentes. Aqui só duas cascavéis também combatendo, e tinha uma fêmea ali perto também. Agora, dentro das espécies, a gente pode ter algumas diferenças também, né? A gente pode ter alguns elementos dentro desse repertório que não acontecem em todas as espécies. Por exemplo, não é toda espécie que tem combate. A jararaca, por exemplo, a Bótropis jararaca, que é a nossa jararaca mais comum, ela não tem combate, né? A fêmea é extremamente maior do que o macho, né? Os machos são bem pequenininhos perto das fêmeas. E simplesmente eles se encontram na natureza, copulam, não tem briga, não tem nada, né? Então, quanto mais casais se encontrarem, mais cópulas vão haver, né? Então, tem essa diferença. Tem diferença também em relação à estocagem de espermatozoide, que tem locais dentro do trato anatômico, né, reprodutivo das fêmeas, elas podem estocar na vagina, elas podem estocar no infundíbulo, que é lá já perto do útero. Então, a gente tem algumas diferenças para algumas espécies, sim, mas geralmente é bem conservado, assim, o padrão de reprodução, sabe? Pelo que a gente sabe ainda, Grace, mas a gente não sabe muita coisa. Como é que funciona o patogênese? A partenogênese é muito incrível. A partenogênese é o plano B da natureza. É o plano B da natureza. Então, quando uma serpente... isso na natureza nunca foi notificado, né? Mas em condições cativas, isso já é bem reportado. Tem alguns artigos que o pessoal aqui do Butantan já publicou também, como eu trago aqui para vocês. Isso aconteceu em jiboias, isso aconteceu em espécies de jararaca. E aí teve até um famosão, Ronaldo, né? Que era tipo Ronaldo. Ronaldo, que nome! Porque era um macho, até trago essa história aqui, era uma jiboia também, que estava ali exposta numa universidade, e que veio do Brasil, chama Ronaldo, né? Ela veio lá de Honduras e tal, mas, né? Enfim, ficou muito tempo isolada, só o Ronaldo ali, e simplesmente 9 anos sozinha, ela gerou 4 filhotinhos ali. Né? Então, o que é a partenogênese? É quando a fêmea, que está privada de contato com outro macho, ela consegue fazer com que os próprios óvulos, os próprios folículos ovarianos ali, ela consegue engatilhar esse óvulo como se tivesse uma fecundação, mas na realidade é um mecanismo ali metabólico que faz com que esse folículo, então, comece a se desenvolver. E aí eu tenho clones, né? Aí a gente vai ter clones. Como que a gente comprova a partenogênese? Fazendo um exame genético. Porque aí, se tiver 100% de identidade com a mãe, aí é a partenogênese. Né? Então, isso é bem interessante, né? Então, a gente fala que é uma partenogênese facultativa. Por quê? Se ela tivesse com um macho, ela reproduziria com esse macho? Muito provavelmente. Mas ela foi privada da companhia de machos e aí, simplesmente, ela adotou esse mecanismo. Né? Então, isso foi muito legal. Foi comprovado com análise de DNA, né? Com microsatélites. Todos os filhotes eram idênticos geneticamente à mãe. Né? Então, realmente, a partenogênese está sendo cada vez mais melhor relatada na literatura, porque a gente tem que comprovar, sabe, Grace? Ficou isolada. Mas quais são as condições cativas que realmente garantem que essa fêmea não deu uma fugidinha, que não passou um macho para lá, entendeu? Então, é um evento raro, mas que pode acontecer dada algumas circunstâncias. Quanto tempo dura a gestação? Isso é muito legal. A gestação, isso é muito legal, porque assim, vamos pensar na nossa cascavel, na nossa jararaca. Então, quando que elas vão copular? Quando que vai rolar, né, o encontro de machos e fêmeas
Na natureza, em condições cativas, isso também permanece. Isso vai acontecer no outono. Então, entre final de março, abril, maio, comecinho de junho, outono, estação maravilhosa, vai haver a cópula. Então, machos e fêmeas vão se encontrar e vão copular. No entanto, esses filhotes vão nascer só no verão. E aí a gente pode pensar assim, então, caraca, fica 9 meses gestando? Não seria vantajoso sob o ponto de vista adaptativo, ficar tanto tempo gestando. Porque assim, a fêmea fica mais gordinha, ela fica mais pesada, ela fica menos hábil para escapar de predadores, ela precisa comer mais, ela precisa passar mais tempo termorregulando. Então, isso, inclusive, foi o que eu estudei no meu doutorado. Quanto que custa para a fêmea se reproduzir? Então, o que a gente descobriu, né? E isso a equipe da Selma, já há muitos anos, já publicaram. A cópula acontece no outono, há uma estocagem desse espermatozoide que o macho deixou no trato reprodutivo da fêmea durante o inverno, porque no inverno não tem condições muito atrativas para esse desenvolvimento embrionário. Então, no inverno, esse espermatozoide está ali quietinho, dentro da fêmea, mas não foi até os folículos ainda. Então, o que vai acontecer? O outono está aqui, está acontecendo busca ativa, o macho está chegando, né? Está dando muitas voltinhas por aí, para achar uma fêmea, tem ritual de combate, tem a cópula, tudo isso no outono, beleza. No inverno, esse folículo não vai ser fecundado, vai ser esse espermatozoide vai ficar estocado. Aí na primavera, que as condições climáticas começam a melhorar, mesmo aqui no Brasil, que a gente não tem um inverno tão rigoroso, mas isso se manteve, né? É um padrão filogenético que se manteve. Aí na primavera, que os folículos já estão ali totalmente grandões, cheios de vitelo, o vitelo é importante para suprir o desenvolvimento embrionário. Aí o espermatozoide sai da onde ele estava estocado e vai encontrar os folículos ovarianos. Uma vez que encontrou esses folículos ovarianos, começa o desenvolvimento embrionário e 3 meses depois, mais ou menos, no verãozão, que a gente vai ter o nascimento dos filhotes, né? Os embriões são encontrados no oviduto das fêmeas, né, a partir de outubro, dezembro, para nascer em janeiro, por aí. Então, em janeiro, a gente tem vários filhotes nascendo. De jararaca, de cascavel. Então, a gente tem o que a gente chama de época de recrutamento, quando a gente encontra esses filhotes na natureza. E como eu falei, eles nascem prontinhos. Eles nascem prontinhos, com a glândula cheia de veneno, com os dentinhos bonitinhos, para se alimentar, crescer, se defender e, quando entrar em maturidade sexual, entrar no período reprodutivo também. Então, a resposta seria, quanto tempo que dura a gestação? 3 meses. Porque outros 3 meses, a gente tem ali a estocagem de espermatozoide. Em média, quantos filhotes assim tem? Isso é uma pergunta muito boa, Grace. Olha, em condições cativas, a gente tem um registro de uma jararaca que teve 42 filhotes. 42 filhotes. É uma jararaca bem grande, como eu falei para você. Olha só, a jararaca ela é bem maior, a fêmea é bem maior que o macho. Em cascavel, essa diferença de tamanho não é tão grande, até mesmo porque cascavel tem combate, né? Então, o macho ele é ligeiramente maior, porque quanto maior ele for, mais chance ele tem de se dar bem no combate. E aí, então, a fecundidade cai para cascavel. Então, a gente tem uma média ali de 20 e poucos, assim, para jararaca, e para cascavel a gente tem 10, 12, né? Daí é bem menor. Só que tem uma coisa muito legal, que é o filhote da jararaca, que tem maior número de filhotes, eles nascem pequenininho, com a caudinha branca, bonitinho, causa acidente no verão, que é uma beleza. E eles nascem pequenininho, 10 gramas eles nascem. O filhote da cascavel, que tem bem menos filhotes por evento reprodutivo, por parturição, eles nascem com 30 G, só que eles são em menor número. Só que eles nascem ali e já estão com, né, já estão fortinhos e tal. Então tem essa diferença. Então a gente tem uma média aí de 12 a 20 filhotes por serpente, né? Para as ovíparas é um pouco menos também, né? Você sabe, assim, mais ou menos a taxa de sobrevivência dos filhotes? A taxa vai depender muito de onde, se for na natureza, vai depender de onde que eles vão nascer. Olha que interessante, a gente tem relatos de ninhos comunais para serpentes ovíparas, a gente tem encontros de ovos de diferentes espécies juntos. Porque aquele local é um local propício para o desenvolvimento dos ovos, né? Dos embriões que estão ali dentro dos ovos. Isso é muito legal, porque é um local que foi selecionado por uma mãe ali, né? Por uma fêmea, e que falou assim, nossa, aqui é bom. Aí outras fêmeas vão lá também
fazer essa oviposição. Então, é como se fosse um ninho comunal ali, né? Uma postura comunal ali. Isso é muito interessante. Para as vivíparas, a gente tem muitos relatos de cascavéis que fazem a parturição dentro de cupinzeiro, que é protegido, quentinho, e aí a gente só acha as mudinhas, sabe? Porque logo que o filhotinho nasce, ele já troca de pele. Então a gente consegue ver só as pistas ali. Então vai depender muito, a taxa de sobrevivência depende muito de quais são esses locais, né? Porque dispersa rápido, né? A mãe não fica. Para jararaca e cascavel, a mãe não fica, não existe um cuidado parental. A mãe não fica lá, né? Por isso que eu trouxe essa informação aqui para vocês também. Cuidado parental, que a gente tem hoje, é bem relacionado às espécies ovíparas, as que botam ovo. Olha essa láquesis maravilhosa, a surucucu. Que linda. Maravilhosa, né? Capa de livro essa foto. Muito bonita. Porque ela bota os ovos e ela fica em cima. Tipo, é tudo meu isso daqui, eu vou proteger. Por quê? Olha que massa. Quando ela fica em cima e ela começa a fazer contrações musculares, a temperatura aumenta. Então, vários estudos já comprovaram que temperaturas mais elevadas, né, facilitam o desenvolvimento embrionário desses ovos, né? Faz transcorrer o desenvolvimento embrionário de uma forma mais saudável, mais correta, né? Então, baixas temperaturas não são favoráveis ao desenvolvimento embrionário. Temperaturas mais altas, sim. Então, lembra que está nascendo no verão, né? Então, esse é o cuidado parental relacionado às serpentes que a gente conhece. Para as serpentes gringas, né, como essa Piton aí, essa Piton Ball, também, justamente, é exatamente isso que ela faz. E ela dá uma tremedeira em cima desses ovos, que eu falo assim, gente, como que não quebra? Não quebra por quê, Grace? Porque os ovos não são que nem de galinha. Eles são borrachudos, sabe? Eles têm eles não são rígidos, eles são mais molinhos, entendeu? Então, aguenta, né? Então, fica até meio amassadinhos assim. Mas ela se coloca em volta desses ovos, começa a contrair a musculatura, como se fosse uma tremedeira, assim, sabe? Quando a gente tá com frio. E aumenta a temperatura e ela está ali protegendo esses ovos. Então, esse é o cuidado parental que a gente tem relatado. Se a gente tem outros tipos de cuidado parental para as espécies vivíparas, a gente ainda não tem muito bem documentado, mas a gente tem algumas pistas, né? Que as fêmeas, quando ela vê alguma coisa se aproximando aos filhotes que acabaram de nascer, o batimento cardíaco dela aumenta. Mas a gente ainda não tem uma robustez de dados para falar, ela vai para cima, ela vai defender, alguma coisa assim. Que a gente tenha para as espécies ovíparas mesmo. Por isso que é fácil entender uma pessoa, sabe, Grace? Quando fala, você é filhote de jararaca, sabe? Sabe? Porque não foi cuidado, enfim. Várias piadinhas infames no mundo da herpetologia. E como define o sexo da serpente? A definição é... Temperatura? Isso. Para alguns répteis, a gente tem essa determinação via temperatura, que para crocodilianos e para tartarugas, né, para os testudines, né? Então a gente tem uma determinação sexual baseada na temperatura, né? Que se não me engano, é invertido para tartaruga e para crocodilianos, né? Para os jacarés. Mas para serpente não tem essa relação. Para serpentes é uma determinação genética mesmo, é padrão genético. Serpentes fazem ninho? Serpentes fazem ninho. Mas o conceito de ninho, né? Às vezes a gente fica muito enviesado, né, Grace? Sobre o que é um ninho. Eu penso logo no ninho de rato. Mas não é bem assim. O ninho de cobra que a gente fala é justamente o local onde as fêmeas vão parir ou vão depositar seus ovos. Geralmente é um espaço limpo, livre de predadores, que não vai alagar. Então, elas selecionam muito bem esse sítio, sabe? Porque é justamente para aumentar a chance de sobrevivência. Porque, cara, foi um trampo enorme, né? Tipo, caraca, copulou no outono, os bichos vão nascer no verão. Então, é um alto investimento energético, né? Então, elas têm que selecionar muito bem. Então, o ninho de cobra que a gente conhece é o local onde vai haver a oviposição, ou então onde esses filhotes vão nascer, como dentro de cupinzeiros, por exemplo. Você tem história engraçada de laboratório, de campo? Tenho. Eu fiz, né, quando eu estava lá na Universidade de Guarulhos, a gente tinha uma disciplina regular, né, que era biologia de campo. A gente fazia uma saída de campo numa reserva, ali em Santa Isabel, que é um município aqui em São Paulo. E foi muito legal, então os alunos adoravam, a gente fez um roteiro, tinha atividade pra caramba, Grace. Hoje eu fico pensando, nossa, não dava trabalho pros alunos, nem precisava ser assim. Porque tinha tudo, tinha desde limnologia, tinha levantamento de fauna, tinha ecologia, tinha muita coisa nessa disciplina. Então, a gente teve aí, né, a gente instalou baldes, por exemplo, a gente fazia balde de interceptação de fauna, sabe? Os pitfalls, né?
mas a gente também fazia os mini pitfalls para invertebrados, então tinha que bater peneira para verificar os invertebrados aquáticos, né? Tinha a parte noturna, né? E aí tem gente que tem medo. E realmente dá medo, né, Grace? Não vamos, né, falar que não dá medo. Mas para achar répteis e anfíbios, você tem que ir pro mata à noite, não tem como, né? E aí tinha gente que tinha medo, né? E não era só menina que tinha medo, não. Tinha muita menina que tinha medo também. Então, assim, quem instalou os baldes foram os alunos também. O trampo, ficar cavando, colocar lona, né? A gente fazia aqui como não dava para garantir que numa saída noturna a gente ia achar bicho, então eu simulava uma PVLT, que é uma procura visual limitada por tempo. E eu colocava serpentes de plástico, com diversas características diferentes, dentro de uma trilha. E eles tinham tempo para poder achar essas serpentes. Como se fosse um levantamento de fauna mesmo, né? Então era muito legal. Então tinha que usar lanterna. Tem uma história legal que era um grupo, eu dividia a turma em grupo, né? E aí tinha um grupo que tava falando, não, porque a gente tá com uma lanterna ótima, porque o pai dele era policial, alguma coisa assim, meu pai tem uma lanterna ótima e eu vou trazer. Chegou na hora, a lanterna não funcionou. Eu falei, ai, cadê a lanterna ótima? Cadê? Cadê a lanterna ótima? E perrengue assim, com carregador, com tomada, com os Benjamin, sabe? Perrengue na hora de fazer também, quando a gente instalava rede de morcego e de aves, né? E aí caía morcego de vez em quando, aí tinha que pegar, tinha que tomar cuidado, a luva raspa de couro, né? E aí tinha o lance da comida, porque você tinha que prestar atenção nos alunos que tinham alguma restrição. Mas isso tudo era muito legal, porque mostrava para futuros biólogos como é que era um campo de verdade, que é cheio de perrengue, né, Grace? Não é só bonitinho, ai, que legal, vou colocar meu coletinho, minha galocha, vou falar, não, é trampo, cansa, é noite, você tem que acordar cedo no outro dia para fazer avistamento de ave, né, porque a gente ficava um final de semana. Então, assim, era um trabalho gigantesco, mas uma satisfação gigantesca também, porque a gente pôde dar oportunidade para esses alunos realmente biologarem, né, fazer muita fofoca biológica, né, e tinha um relatório para entregar, hein? Tinha um relatório para entregar. Qual a descoberta sobre reprodução que causou mais polêmica? Olha, e falando em campo ainda, Grace, só voltando um pouquinho, quando eu estava em campo com os alunos também, a gente estava num parque, numa reserva também, na Zona Sul aqui de São Paulo, em Bugaçu, no município, inclusive onde meus pais moram. E aí a gente escutou um sapo cantando, mas era um canto muito bizarro, assim, um canto meio esquisito. E aí a gente tava lá, e daí de repente a gente vê um movimento, era uma cobra comendo um sapo. Naquela hora eu falei, agora. Eu não sabia o que eu fazia, Grace. Eu não sabia se eu falava com o aluno, se eu falava com outro professor, se eu tirava foto, se eu coletava. Foi uma confusão. Mas sei que a gente conseguiu registrar. E na realidade, o canto que a gente tava ouvindo era desse sapinho aqui, dessa Itapotila, que era um canto. Era um canto de agonia, sabe? Que era um canto assim, de pedindo socorro mesmo, sabe? Porque ela estava sendo predada, né? A gente acabou registrando e acabou publicando. Então, foi muito legal, que também está dentro dessas histórias de campo. Agora, em relação à descoberta sobre reprodução que causou mais polêmica, a gente tem várias, Grace, que eu acho muito interessante. E tem nomes de artigos que são sensacionais também. Olha só, esse artigo aqui, ó, que fala que machos são vagabundos e as fêmeas são sedentárias. E é um trabalho de ecologia espacial dentro do sistema de acasalamento de uma cascavel. Então, assim, machos vagabundos e fêmeas sedentárias. Tudo isso para dizer o quê? Justamente, lembra quando a gente começou a falar? Porque daqui no outono, os machos chegam muito mais do que as fêmeas, né? Porque eles estão atrás das fêmeas. É a única forma dos machos garantirem que eles vão passar os genes para frente, é justamente o sucesso da cópula. Então, quanto mais eles se deslocam, mais eles se locomovem, quanto maior a distância que eles percorrem, mais sucesso de cópula eles têm, né? Então, assim, não tem cuidado parental, certo? Não tem como garantir que o filhotinho vai ficar bonitinho, vai crescer, né? Então, o sucesso reprodutivo está justamente, totalmente atrelado ao acesso às fêmeas. Então, os machos, eles precisam ser muito vagais no sentido de ficar vagando mesmo, né? E as fêmeas ficam na delas. Elas falam assim, eu tô aqui, tô de boa, tô utilizando a minha sinalização química, que são os feromônios, eu tô numa boa e eles vão me achar.
e ela se garante, porque a sinalização química, a comunicação química é muito eficiente. Então, eu acho isso bem polêmico quando a gente interpreta na perspectiva humana, né? Machos vagabundos e fêmeas sedentárias. Mas isso tudo só para falar que os machos precisam ir atrás das fêmeas, né? Existe até um padrão de comportamento que a gente fala que é a busca prolongada por fêmeas. Então, durante o outono inteiro, os machos estão lá, suando para encontrar as fêmeas. E quanto mais cópula essa fêmea conseguir, mais ela vai conseguir ter diversidade genética ali, porque existe a competição espermática, né? Então, são vários espermatozoides ali. Então, existe toda uma vantagem evolutiva aí também associada. Outro que eu acho muito legal, que é bem polêmico, principalmente por conta do título, é a gordura é sexy para as fêmeas, mas não para os machos. E olha só que legal. É justamente isso. Quanto mais gordinha, mais elas são cortejadas. Então, lembra que tem aquele comportamento do king behavior lá, king, que ele fica lá sobre as fêmeas? Por quê? Quanto maior a fêmea, mais folículos em desenvolvimento ela tem, maior a sinalização química. Então, eles dão preferência para fêmeas gordinhas. Então, as fêmeas gordinhas, roliças mesmo, sabe? Principalmente para cascavel, que dá para perceber isso bem, porque elas são bem roliçonas assim. Então, dá para perceber nesse gráfico aqui que eu acho muito incrível. Então, olha a proporção de machos que estão cortejando fêmeas que são maiores em relação às fêmeas que são menores. Então, é sucesso ser gordinha, é sucesso, né? Porque isso significa que ela está muito apta a realmente ter filhotes ali lá no final, né? Lá nos finalmente do processo reprodutivo. Né? Então, assim, a escolha que o macho faz na estação de acasalamento é muito importante porque vai impactar no sucesso reprodutivo ali na frente quando esses filhotes nascerem. Então, eu acho muito interessante isso. Então, quanto mais gordinha, maior o potencial reprodutivo dessas fêmeas. Uma boa fofoca. Uma boa fofoca, exatamente. Como fatores ambientais, chuva, mudança de temperatura, afeta a reprodução, afeta o acasalamento? Então, para serpentes, que são animais de sangue frio, né, em termos bem gerais, assim, que são animais ectotérmicos, então as condições climáticas elas influenciam muito, né? Tanto é que no inverno a gente tem uma menor atividade, né, dessas serpentes. Então, assim, períodos de. E assim, a gente tem que lembrar que o Brasil é imenso, né? Então, lá no norte, lá na Amazônia, a gente tem estação seca e estação chuvosa, ponto. Né? A gente não tem primavera, verão, outono e inverno. É a estação que chove e a estação que não chove. Né? E isso vai modelar toda a ecologia daquela área, com disponibilidade de presas, temperatura, umidade e etc. Então, vai haver uma adaptação para que os ciclos reprodutivos, para que o repertório reprodutivo aconteça dentro do período que é mais propício, que tem presas disponíveis para aqueles filhotes quando eles nascem, né? Que eles conseguem, né, em locais, assim, quando a gente fala de ecologia de paisagens, que eles têm que estar em locais em que eles possam encontrar sítios para se esconder, porque a fêmea, quando ela está prenhe, ela tem que encontrar sítios para se esconder, né? Para ficar, porque ela está mais pesada e etc. Então, as condições climáticas, as condições bióticas e abióticas interferem completamente no ciclo reprodutivo desses animais. E por isso que a gente encontra um padrão, né? Que no outono tem a estação de acasalamento e no verão que é a estação de parturição mesmo, né? Porque são as condições mais adequadas. Como é que funciona a conservação e manejo das espécies de répteis? Olha, para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar sobre estratégias de conservação in situ, que é no local mesmo. E um exemplo disso são os trabalhos que a equipe da Selma tem feito lá na Ilha da Queimada Grande, aquela ilha que fica a 30 quilômetros do litoral aqui de São Paulo, que tem uma espécie endêmica ali. Aquela espécie de araraquilhoço acontece lá. Então, eles vão até lá, eu já fui para lá algumas vezes, e eles microchipam essas serpentes, eles tiram os dados dessas serpentes, né? Eles monitoram essas serpentes no sentido reprodutivo e ecológico também, no geral. Então, as estratégias estão sendo aplicadas in situ, lá, no local. Mas também a gente tem estratégias de conservação, de manejo, ex situ, que é fora do local de ocorrência dessas serpentes. É quando a gente traz esses animais para manter em condições sob supervisão humana, né? Condições cativas, que a gente tem bastante isso no Butantã também. Então, a gente está num passo agora em relação a essa espécie de entender o que acontece lá na ilha, a gente entender o que acontece em condições cativas, para a gente poder
quem sabe mais tarde, essa é a intenção de reintroduzir esses animais, porque a gente tem um declínio populacional que está sendo observado lá. Então, a gente tem estratégias que são feitas onde os animais vivem e estratégias que a gente faz dentro de laboratórios, onde a gente consegue controlar mais as condições em que elas estão. Como é que está o caminho de pesquisa sobre essa área de serpentes? Olha, é um caminho muito promissor e exige muito investimento. Então, quando a gente olha, por exemplo, para algumas situações que a gente vê aqui fora do país, por exemplo, lá em Ibiza, em que a gente teve uma situação muito específica, né? Ibiza é conhecida, né, pelas ilhas, pelas praias paradisíacas, pelas festas e etc. Só que deu um BO lá muito grande com serpente. O que aconteceu? Olha só, o que fazer em Ibiza, né? Eu fui lá estudar biologia reprodutiva de serpente, fora da estação. Olha só o que aconteceu. Existe, aqui no sul da Espanha, né, e também no norte da África, a gente tem diversas espécies e uma delas invadiu com os 2 pés no peito algumas ilhas aqui. Principalmente Ibiza, que é uma ilha bem pequena. E como que aconteceu essa invasão, Grace? Olha que doideira. Ibiza tem muitas casas de alto padrão, status e etc. E as pessoas lá têm um costume de decorar as casas com oliveiras, né? Que tem uma simbologia histórica, enfim, com essas árvorezinhas que dão azeitona e que faz o azeite, né? Então é bem tradicional lá na região eles terem, né, nos jardins, essas oliveiras. Então as pessoas pegavam, né, que estavam construindo casas, decorando casas lá em Ibiza, e eles falavam assim, não, eu quero decorar minha casa com uma oliveira. Aí eles pegavam essas árvores e levavam lá para Ibiza. Só que dentro dessas árvores, o que tinha? Oviposição de uma espécie. Então, uma espécie lá que é a Hippocrepes, né? Que é uma espécie não peçonhenta, né? Ela estava dentro desses troncos de árvores e foram várias oliveiras que chegaram até lá. Então, elas começaram a se estabelecer ali. Só que é uma cidade, é um lugar que é totalmente pautado no turismo. E aí começou a aparecer serpente em tudo quanto é lugar, problemão para o meio ambiente e tal. E eles começaram a ter que tomar alguma decisão. E lá, né, de acordo com as legislações deles, eles podem colocar armadilhas para capturar. Então, são armadilhas que tinham, inclusive, um ratinho para atrair as serpentes. Porque senão elas não iam entrar. Então, lá, aqui no Brasil, a gente não permite isso. Mas lá eles conseguiam, né, autorização para colocar essas armadilhas. Então a serpente entrava por esse buraquinho aqui, o ratinho estava de um lado e ela ficava do outro. Então não existia, ela só era iludida com a presença do ratinho, ela não comia o ratinho. Por que isso era um BOzão bem grande? E por que a gente está falando isso em relação às pesquisas? Como é que está essa situação? Porque lá a presença dessa serpente invasora, ela estava dando um problema para o único réptil endêmico da ilha lá de Ibiza, que é um lagartinho, que a gente está vendo aqui. Então, essas cobras começaram a predar o único réptil nativo e em extinção. Falaram, caraca, essas cobras, além de invadirem aqui o território, estão comendo o símbolo. E detalhe, esse lagartinho é símbolo de Ibiza. Qualquer lugar que a gente ia lá, a loja era um lagartinho. Um lagartinho muito bonitinho. E o problema se tornou tão grande porque, primeiro, a serpente invasora é ovípara, botava ovos entre essas pedras, e Ibiza inteira é cheia desses muros de pedra, porque tem sítios arqueológicos desde os fenícios lá, então esses muros são muito antigos. As serpentes entravam nessas frestas das pedras, encontravam seu alimento, encontravam abrigo, encontravam locais para fazer oviposição. E aí explodiu. E lembra que você perguntou quais são as condições mais favoráveis, etc? Lá em Ibiza, é calor mais tempo. Tem mais disponibilidade de temperaturas e temperatura e umidade mais favorável para serpentes. Então, cara, juntou o útil ao agradável. Elas chegaram lá, conseguiram se reproduzir, se estabelecer, tinham alimento, tinham abrigo, só que virou um problema. E aí eles investiram muito em pesquisa, eles investiram muito em manejo adequado, em entender o que estava acontecendo com a reprodução desses animais. E aí eu fui lá justamente para fazer um pós-doc em relação ao que estava acontecendo com o ciclo reprodutivo dessas serpentes. E realmente a gente percebeu que o ciclo reprodutivo se estendeu lá em Ibiza. Então, elas ficavam aptas, sob o ponto de vista reprodutivo, durante mais tempo. Porque lá na Espanha, a reprodução era tudo em 3 meses. Tinha que copular, tinha que fazer o desenvolvimento dos ovos, os ovos eram postos, e tinha que nascer. Tudo em 3 meses, porque lá fazia frio. Então, de 3 meses passou para 6.
E aí a população foi aumentando. Então lá se investiu muito. Aqui no Brasil, a gente também tem alguns investimentos para isso, principalmente para serpentes que estão ameaçadas. E a gente tem várias serpentes que estão ameaçadas, como a Bótripes insulares, né, que é a jararaca ilhoa, como outras serpentes ilhoas também que estão sendo estudadas. Então, a gente tem um caminho aí muito promissor em relação à necessidade de pesquisa, né? Só que, infelizmente, a gente não tem muitos institutos que prezam por isso. O que eu falo para todo mundo que quer começar na área, começa a verificar onde que você pode estudar, onde que você pode encontrar pessoas que já trabalham com isso, né? Então, a gente tem aqui um grupo lá no Butantan, que é liderado pela Selma, que eu falei para você, que é um grupo de estudos em reprodução de esquamata, né? Que inclui as serpentes, os lagartos e as anfisbenas. Então, esse grupo, ele publica vários artigos, né? E esse artigo aqui, ele dá o básico, né? Olha, você quer saber mais sobre reprodução? Lê esse artigo em português, fala sobre como a gente pode coletar os dados, né? Fala sobre o trato anatômico, né? Que é super importante, porque o bicho é alongado, né? Então, ele vai ter algumas estruturas ali diferenciadas, né? Então, eu parto da perspectiva para pesquisa que a gente tem que começar a entender o básico, né? E esse artigo vem muito ao encontro. Outro artigo que eu acho muito legal para quem está interessado, foi publicado no começo desse ano, que é esse daqui, que também é da galera da Selma lá, Vida Sexual de Serpentes e Lagartos. Esse artigo é um artigo de divulgação científica, porque está na revista, né, Ciência Hoje, né? E tem desenhos incríveis que dá um apanhado geral sobre como as serpentes e os lagartos se reproduzem. E eu amo esse título, A Vida Sexual de Serpentes e Lagartos. Inclusive, eles deram um mini curso no congresso lá de Manaus, agora que teve dia que a gente estava, que era Amor a Sangue Frio, Grace. Eu amei esse título. Então, sempre reprodução de serpentes, reprodução de lagartos, sempre reprodução de répteis no geral, sempre rende bons títulos. Né? Então, eu recomendo a leitura desses artigos que trazem o básico sobre a reprodução de serpentes, né? O básico sobre a anatomia, né? Porque é uma coisa mais específica, né? A gente falar de anatomia reprodutiva. Cara, tem 2 ovários, 2 úteros, 2 vaginas, 2 hemipênis. Olha o hemipênis aqui cheio de espículas. É legal saber que tem gente que só estuda hemipênis de serpentes, porque cada espécie tem um formato, uma característica de hemipênis muito específica. Então, a gente identifica a serpente a partir do hemipênis dos machos, né? Então, a gente tem testículo, tem ducto deferente, onde o espermatozoide fica estocado e que vai sair, né, na ejaculação através desse hemipênis. Lembra do artigo lá do Ménage à Trois? Então, a fêmea tem 2 vaginas. As 2 vaginas estavam, então, ocupadas pelos hemipênis dos machos, né? E aqui, esse maiorzão aqui, e essa foto aqui também, é hemipênis de cascavel. Esse menorzinho é de jararaca. Então, lembra que o macho de jararaca é menor também? E aqui tem só o esquema dos folículos ovarianos aqui, ó, que são 2 também, em desenvolvimento. Então, ovário tem vários folículos ovarianos que começam a crescer, até o ponto deles ovularem. Ovulação é quando o folículo sai do ovário e vai para a cavidade uterina, que no caso das serpentes ela também tem 2. Né? Então, começar pelo básico é sempre a melhor dica. Outra dica que eu dou para esses caminhos de pesquisa e etc. é acompanhar o site do Laboratório de Ecologia e Evolução, que tem todas as publicações, o site desse grupo de estudos em reprodução de esquamata também. Então, você vai descobrindo, né, as coisas que estão sendo produzidas nessa área. E aí você já fica ligado quem está publicando o quê, quem faz o quê, olha, tem essa área, tem mais essa outra área. Porque, no final das contas, Grace, olha o tanto de serpentes que a gente tem. A gente tem mais de 4.000 no mundo. E mais de 450 no Brasil. Né? Entre não peçonhentas, de importância médica, né? Que a gente considera serpentes de importância médica ou de importância em saúde, de interesse em saúde. Então, apesar da gente ter essa impressionante diversidade, né, a gente ainda ignora completamente alguns aspectos reprodutivos da maioria das espécies, né? Então, quando são espécies raras, quando são espécies crípticas, quando estão em ambientes remotos, como as ilhas, por exemplo, então a gente tem aí muito pano para manga, como diria, para futuros pesquisadores em herpetologia. Então, é uma área muito promissora, que eu acho extremamente interessante. Além disso, eu acho que é fundamental eu falar dos cursos. A gente começou a falar, você tá na ESIB, né, que é a Escola Superior do Instituto Butantan, sim, eu tô lá, e lá a gente promove esses cursos. Então, tem curso presencial, tem curso ao vivo online, tem curso que é gravado, que é à distância. Então, a gente tem aqui, eu só trouxe para vocês verem, Conhecendo a Vida Sexual de Serpentes e Lagartos, que vai acontecer agora, que acabou de acontecer
online, 450 vagas. Muita gente fez. E esse outro que é presencial, Biologia Reprodutiva de Escômatas, Serpentes, Lagartos e Anfisbenas. Só tem 30 vagas, porque é presencial. Então, a gente tem boa limitação de espaço. E aí, limita muito quem pode participar, porque o cara que tá longe, porque pensa, é uma semana inteira, né? O dia inteiro. Então, não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Existem programas de estágio no Butantan, de visita ao Instituto Butantan. Então, se você quiser vir aqui para São Paulo, e eu te convido para vir aqui, se você quiser, fica na minha casa, Grace, para visitar o Butantan, né? Você tem um programa que é para isso. Então, você envolve, né? Você conversa com algum pesquisador que você queira conhecer, para poder saber o que tem feito, aproveitar a oportunidade de estar dentro do Butantan. E aí, sempre tem que acompanhar a página ali da ESIB para ver o calendário de cursos, né? Porque sempre dá para aproveitar. Visitar o Butantan é sempre legal. É um parque da ciência que tem lá hoje em dia, que tem várias atrações, vários museus. Tem o Museu da Vacina, que é o único da América Latina, né? Tem Mão na Cobra, tem o Serpentário, tem muita coisa para fazer lá dentro. E o Laboratório de Ecologia e Evolução, que é onde a Selma trabalha, onde ela lidera diversas pesquisas em biologia reprodutiva. Ele é aberto à visitação, né? Então, assim, se tiver oportunidade, venham para o Butantan, porque é uma forma de vocês estarem mais perto de uma liderança na área de biologia reprodutiva. Certo? Isso. E uma dica que eu dou é que, se você tem interesse na área, vai atrás dos professores, manda um e-mail, procura. Porque não tenha medo de correr atrás. Não tenha medo, exatamente, Grace. Isso é muito importante que você falou, porque às vezes a gente fica, não vou falar porque ele é tão ocupado, mas tá ali para isso. Ele tá ali pra isso. Eu sei que tem professores que são mais acessíveis, outros que são menos acessíveis, uns que acolhem mais, outros que acolhem menos. Mas assim, eles têm a informação. Eles têm a informação. Que eles, não vai ser eu que vou te orientar, mas ele pode indicar alguém que vai orientar. Então, não tenham medo de perguntar, de irem atrás, porque esse é o caminho mesmo, é a gente se colocar, é a gente mostrar interesse e buscar as informações. E a internet permite muita conexão. Se você procurar, você encontra muita gente boa na área. Exatamente, Grace. E é por isso que eu tenho que agradecer você especialmente, porque você tem diversas iniciativas em divulgação científica. Essa é uma das suas iniciativas, mas é isso que a gente precisa. A gente precisa de um espaço para que a gente fale de informações de uma forma acessível, de uma forma divertida, que aproxime, né, a pessoa que está interessada, que está começando, que está terminando a graduação, que está no meio da graduação, com pessoas que já caminharam um pouco mais, né? E assim, semeando curiosidade, né? Falando de fofoca, eu acho incrível essa abordagem, sabe, Grace? Então, você está de parabéns, eu queria te agradecer muito por estar aqui. Foi um prazer, né, a gente poder conversar sobre isso, que me toca muito, que eu gosto muito. E como eu falei para vocês no começo, eu tive muita generosidade da biologia quando eu estava na graduação. Então, eu me senti bem na biologia, eu fui acolhida pela biologia por bons professores que me indicaram os caminhos. Então, eu me sinto na obrigação de passar isso para todo mundo. Eu acho isso fundamental. E a ideia do podcast foi essa, de trazer conhecimento acessível e fácil e inspirar as pessoas e os próximos cientistas. Exatamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela fica sem saber por onde começar. E eu não acho que isso seja justo, entendeu? Eu não acho que isso seja interessante para quem está se dedicando. E assim, não vai dar certo, não. Então eu acho que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que mostrar os caminhos possíveis, a gente tem que acolher, a gente tem que mostrar como que pode ser mais fácil. A gente pode também, assim, eu que já me formei já faz bastante tempo, eu acho que eu tenho como dar essa ajuda, sabe? Eu tenho como falar sobre o que pode ser mais ou menos indicado. Esse bate-papo sobre as fofocas da biologia reprodutiva, que eu gosto muito, que é muito legal. Imagina a gente poder falar de partenogênese, né? Que é um plano B, né? A gente falar de viviparidade ou oviparidade, em relação a isso, é uma dúvida muito comum, né, Grace? Tipo, não, mas eu conheço serpente que bota ovo. Não, porque tem a lenda do ovo da serpente. A gente poderia ficar falando só de mitos e lendas de serpentes aqui. É um universo inesgotável, assim. Eu gosto muito da comparação desses modos reprodutivos, que eu sempre falo em sala de aula, que é assim. Então, é vivíparo e é ovíparo. Tá, são modos reprodutivos. Ok. Só que a gente não pode falar que um é carro, outro é moto. Estaria errada essa comparação. Mas a gente poderia comparar entre carro híbrido e carro elétrico. Não são baterias, só que de formas diferentes, né?
Então, assim, só de desmistificar certas coisas, né? Falar desse processo, desse repertório comportamental, por exemplo. Uma coisa muito legal que eu não falei quando a gente estava falando do combate é que beleza, o macho foi lá, combateu, teve acesso à fêmea, e aí ele pode fazer a guarda da cópula. Tá com tempo, né? O macho tá com tempo, né? Porque ele copulou e aí ele fica lá do lado esperando assim, ó. Pra não deixar nenhum outro macho acessar aquela fêmea. Por quê? É o espermatozoide dele que tem que ser prioritário, né? Então isso é muito legal. Isso é muito. Sim, é muito interessante. É. Vamos finalizar? Vamos finalizar indicando o Butantan, os cursos, né? Me colocando à disposição para vocês entrarem em contato. E agradecendo mais uma vez você, Grace, pelas suas iniciativas de divulgação científica, que eu acho que faz toda a diferença. Obrigada. Você tem algum arroba, projetos que você gostaria de deixar pra galera? Sim, o meu seguir? arroba do Instagram é @letsueiro. E eu tenho uma outra página que é @bioprospera, que é uma iniciativa minha e de outras 2 biólogas, amigas minhas. E que a gente começou a dar dicas sobre carreira em biologia, sobre assessoria, porque tem muitas dúvidas no mundo da biologia, né? No mundo da carreira, né? Eu vou fazer uma pós-graduação, é lato sensu, é stricto sensu, o que eu vou fazer? É uma especialização, eu quero entrar em tal área. Então a gente procura dar dicas para facilitar esse momento de escolhas dos futuros biólogos e dos biólogos recém-formados. Muito obrigada por sua participação especial, por essa oportunidade de você estar aparecendo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada, ouvinte, por estar até aqui, o finalzinho, escutando a gente, vendo. E até o próximo, gente.